Estamos de volta e agora vamos direto a Brasília conferir os destaques da semana no boletim Igreja no Brasil com a nossa correspondente Larissa Carvalho. Olá, Vinícius Arouca, saiba quais são os destaques da CNBB nessa semana. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar promove entre os dias 8 e 10 de novembro o Encontro Nacional de Formação da Pastoral Familiar. O evento, que será realizado na Inspetoria Nossa Senhora da Amazônia, em Manaus, vai reunir casais coordenadores, agentes de pastoral, bispos, padres, representantes de movimentos e serviços familiares e demais interessados na temática familiar. O objetivo do encontro nacional é promover um espaço de reflexão, atualização e troca de experiências sobre os desafios da evangelização das famílias, à luz das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Nesta edição, o tema central do encontro será os desafios da evangelização hoje na perspectiva familiar. As vagas são limitadas e, para mais informações, é só acessar o nosso site em cnbb.org.br. E o Centro Cultural Missionário, CCM, em parceria com as Pontifícias Obras Missionárias, POM, deseja ajudar na animação e capacitação de discípulos missionários da Igreja no Brasil, através da proposta de um retiro espiritual a ser realizado de 15 a 17 de novembro em Brasília. Essa experiência espiritual levará em consideração as inspirações vindas da Palavra de Deus, da liturgia da Igreja e da preparação para o Jubileu 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança. O orientador do retiro será o bispo emérito de Araçuaí, Minas Gerais, e membro da Comissão Especial para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. As inscrições podem ser realizadas no site do CCM em ccm.org.br. Bom, eu fico por aqui e para continuar acompanhando as notícias aqui da CNBB é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Até a próxima! Obrigado, Larissa, e obrigado também a toda a equipe. No próximo domingo nós estaremos de volta com mais informações diretamente de Brasília. Hoje, com o padre Marcos Vinícius, que é professor de teologia da PUC-Rio, nós vamos entender como as Sagradas Escrituras nos orientam a nos aproximar de Deus por meio da oração. A Bíblia nos ensina que a oração é um diálogo com o Senhor, onde podemos expressar a nossa gratidão. Que tal conhecermos juntos como fazer uma oração inspirada na Palavra de Deus? Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. E hoje gostaria de conversar, meditar com os senhores nesse breve espaço de tempo, porém muito importante para a nossa vida espiritual, sobre a possibilidade que a Palavra de Deus nos forma na escola da oração. Então, nós vamos descobrir exemplos de oração a partir da Palavra de Deus. Mas como conseguir descobrir isso? Em primeiro lugar, nós partimos dessa leitura e da pergunta: o que diz o próprio texto? É importante ler a Bíblia conhecendo o contexto histórico, literário, recorrendo nas edições bíblicas às notas explicativas. Depois dessa leitura, nós vamos a uma meditação. Como eu vou conseguir aprender a rezar sem meditar? E meditar é perguntar o que o texto diz a cada um de nós, aqui e agora. Depois da leitura e da meditação, nós vamos permitindo que o Espírito Santo gere em nós uma resposta à Palavra de Deus, que é o terceiro passo, o passo da oração, seja de petição, de intercessão, de ação de graças e, sobretudo, de louvor. A partir do momento que entramos no mundo da oração, a nossa mente, o coração e a vida se questionam como podem alcançar na contemplação o que Deus está pedindo através daquela palavra. E, por fim, a ação.
quando estamos diante de um texto sagrado, nós temos uma resposta. O que devo fazer a partir de agora para tornar vivo o que Deus está me dizendo e também para amá-lo a mais e aos demais? Perceba que todos nós, através da leitura da Sagrada Escritura, meditando, lendo, contemplando, rezando e agindo, nos deixamos desenhar pela graça de Deus através de uma busca mais livre e mais fiel a essa aliança que o próprio Deus estabelece conosco. Veja, diante da palavra de Deus, quando nós rezamos, nós descobrimos a aliança que Deus estabeleceu com Abraão através de sua oração. Como Deus sempre respondeu ao nosso pai na fé, mas como também Deus sempre ofereceu perdão para quem queria aceitá-lo como verdade. Deixo, por exemplo, a leitura do capítulo 18 do livro do Gênesis. Nós vamos descobrindo na Sagrada Escritura que a oração de intercessão é uma identificação progressiva de quem reza com esse Deus que salva e perdoa. Recordemos que Abraão desejou a salvação dos pecadores de Sodoma e Gomorra, mas também quis que Deus aparecesse como justo e misericordioso e perante os transgressores que Deus pudesse refazê-los no perdão divino. Em outras palavras, quando nós rezamos contemplando, meditando, agindo, lendo de forma orante, nós vamos respondendo a Deus e descobrindo que a nossa oração também possui respostas que vêm dos céus. Deus sempre responde a quem manifesta abertura a Ele e aos demais. Assim, nós também vamos entendendo que Deus, através de nosso vínculo à Sua palavra, vai curando as feridas, vai nos libertando das consequências do pecado, vai realmente nos aprofundando naquilo que Cristo fez ao interceder e perdoar a todos aqueles que aceitavam os seus últimos clamores no alto da cruz. Mas estar com a palavra de Deus é entender que na nossa alma também se dá um combate espiritual, que exige humildade, confiança e perseverança, as três características de Jacó naquela luta com o personagem misterioso do capítulo 32 do livro do Gênesis. E aí nós entendemos que estar com a palavra de Deus e perseverar na sua leitura orante envolve um esforço de tenacidade. É como uma luta corpo a corpo para superar os nossos auto-enganos, dos nossos achismos, para reconhecermos as nossas fraquezas e termos então a coragem de abrirmos-nos à vontade de Deus. A oração que gera renovação pessoal. A luta de Jacó é esse símbolo também de toda a vida humana que se transforma rezando com a palavra de Deus todos os dias. Quem se deixa abençoar por Deus através de sua palavra, se abandona a Ele, mas também faz com que todos sejam abençoados por uma palavra de vida. Se recordarmos o vínculo de Moisés com o compromisso para com aquela palavra dita por Deus, livro do Deuteronômio, capítulo 9, livro do Êxodo, capítulo 32, nós vamos descobrir que a vida com a palavra de Deus é uma verdadeira e intensa experiência com a misericórdia divina. É uma escola de generosidade. Envie a sua sugestão de tema para o Conhecendo a Fé Católica e tenha a sua dúvida respondida no nosso quadro. Para participar é muito simples. Acesse o Instagram do Palavras de Vida no @palavrasdevida.arquirio, como aparece aí na sua tela, e deixe a sua mensagem. A gente está ansioso para ouvir o que você tem a dizer. E chegou a hora do nosso quadro de encontro, esse espaço que é feito para você que está aí em casa compartilhar as histórias emocionantes e curiosidades sobre a nossa igreja e sobre a nossa fé católica.
Hoje, vamos assistir o depoimento de João Marcos, que leva a palavra de Deus pelos cantos mais caóticos do Rio de Janeiro. Vem com a gente conferir essa missão inspiradora. Olá, muito prazer. Meu nome é João Marcos Ferreira do Carmo, tenho 21 anos e faço parte da comunidade do Causa Glória há mais ou menos uns 5, 6 anos. Essa comunidade é essa que já tem seus 25 anos de existência. Sim, fomos fundados lá em 1999. E somos uma comunidade missionária. Somos uma comunidade que faz missão pelo Rio de Janeiro todo, né? Vamos em cada canto caótico porque a palavra de Deus precisa ser anunciada em todo lugar. E um exemplo disso é a Missão Folia dos Anjos, né? Missão que acontece no Carnaval. Sim, nós evangelizamos, nós proclamamos a palavra de Deus lá no meio do Carnaval. Também temos a Missão Betânia. Missão essa que acontece nos cemitérios todo dia 2 de novembro, né? Porque proclamamos e anunciamos a palavra de Deus para as pessoas que precisam de um consolo, né? Para lembrar e relembrar que Cristo ainda vive na vida delas. E eu queria relatar para vocês sobre a importância de ter fé na missão. Eu queria relembrar para vocês o que é fé. Fé é crer sem ver. E a importância disso no meio da missão é muito importante, porque se a gente for para pensar, como a gente pode ir numa missão no Carnaval, no meio daquele caos, sem ter fé? A fé, ela é essencial, porque é por meio dela que nós acreditamos que Deus pode reinar em qualquer situação. No quadro Geral na Rede, você fica por dentro do que aconteceu no primeiro Congresso Missionário promovido pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Essa iniciativa faz parte do segundo Sínodo Arquidiocesano, que tem como tema escuta e discernimento. Ficou curioso? Não se preocupe. A repórter Ana Carla Machado traz todos os detalhes do Congresso. Estamos vivendo um momento marcante na nossa arquidiocese com o segundo Sínodo Arquidiocesano sobre as missões, que nos chama a intensificar o nosso compromisso missionário. Após a primeira etapa, estamos agora na fase de escuta e discernimento, ouvindo as comunidades para fortalecer nossa presença missionária. Cerca de 400 pessoas participaram do primeiro Congresso Arquidiocesano, realizado no dia 5 de outubro no CCSP Cardeal Orani João Tempesta, em Irajá. O encontro começou com uma animação acolhedora e uma oração inicial, onde foram apresentadas as relíquias de São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. Esses são grandes exemplos de animação missionária na igreja. A ideia é exatamente essa, que a missão tem essas duas dimensões. É como uma moedinha de dois lados. De um lado está o coração ardente. E a figura de Santa Teresinha, padroeira das missões, nos inspira muito nesse sentido. E do outro lado da moedinha, pés a caminho, que é uma outra face missionária da igreja, que é inspirada em São Francisco Xavier. Durante a manhã, lideranças como Dom Maurício da Silva Jardim, presidente da Comissão para Animação Missionária da CNBB, e Irmã Regina Costa Pedro, diretora das Pontifícias Obras Missionárias, ofereceram importantes reflexões sobre a organização missionária da Igreja no Brasil e no mundo. Os papas, ao longo da história, foram percebendo que eram obras tão poderosas para a ação evangelizadora que assumiram essas obras para si próprios. Por isso chamamos de pontifícias, que são obras realmente do Papa para o mundo inteiro. Aqui na Arquidiocese está muito alinhado com a proposta da Comissão Episcopal Missionária da CNBB, está se criando conselhos missionários, que é um organismo fundamental de animação missionária, através da formação, de iniciativas de visitação, de espiritualidade missionária. À tarde, momentos marcantes incluíram a canção Tua Igreja é um Corpo, intercalada por testemunhos de iniciativas missionárias leigas. Dom Catelã e Padre Marcelo Lessa explicaram a importância dos conselhos missionários, o COMID, de âmbito arquidiocesano, o COMIV, de âmbito vicarial, e o COMIMPA, de âmbito paroquial. Foram apresentados ainda os padres referenciais que guiam essas ações na arquidiocese. O agente número 1 da missão é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo age sempre por meio de pessoas, missionários e missionárias bem formados e bem animados,
é o segredo do sucesso da missão. Outras autoridades religiosas também marcaram presença no evento, como Dom Geraldo de Paula Souza, bispo referencial da Comissão Regional para Animação Missionária do Leste 1 da CNBB, e o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Ambos trouxeram palavras de incentivo e destacaram a importância das iniciativas missionárias para o Estado e a cidade do Rio de Janeiro. Entre eles estava o carinhosamente chamado Padre Licinho, conhecido de longa data por seu trabalho missionário na arquidiocese. Então, por isso que eu sinto que talvez seja a inspiração nesse sentido, né? Porque a minha preocupação sempre foi, a partir de então, de tornar o meu sacerdócio oportunizando as pessoas delas se realizarem nisso, né? E eu tenho visto, assim, coisas maravilhosas, e esse congresso, assim, é a expressão de tudo isso, né? Durante o congresso, cada vicariato participou de uma dinâmica escrevendo os objetivos missionários para 2025. O evento foi encerrado com a celebração da Santa Missa, deixando o coração dos fiéis renovados com ardor missionário para os próximos desafios. É muito bonito de ver muitas pessoas aqui, todo mundo que está aqui e a igreja em si voltada para isso e realmente se empenhando e pensando junto, caminhando junto para realmente fazer acontecer, né? Porque não adianta falar, tem que fazer acontecer. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Obrigado pela reportagem, Ana Carla. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, a gente tem uma mensagem especial do nosso arcebispo, o cardeal Orani Tempesta. E ainda muita música boa com a irmã Kelly Patrícia. Eu espero você!